Tem falado ao nosso coração, irmãos. Foi desse conta testemunho da minha própria filha, né? Que até aqui. Minha filha tem que pedir perdão, hein? Vai ser disciplinado. A célula dos homens, toda quinta-feira, 20 horas, lá em casa. Foi bom, não foi, Marcinho? Quinta-feira foi bom, né? A gente conversou bastante lá quinta-feira, foi muito bom. E hoje nós vamos falar sobre o raio-x. Eu achei essa imagem tão interessante, a internet tem cada coisa boa, né? Eu achei tão interessante esse raio-x aí. O raio-x de uma igreja excelente, irmãos. Hoje em dia, quando a gente fala sobre igreja, o que a gente pensa, né? Se a gente mandar alguém desenhar uma igreja assim de surpresa, a pessoa vai fazer uma casinha parecida com essa aqui, né? Botar uma cruzinha em cima, portinha, alguns vão colocar assim flores, vai enfeitar, se for mais caprichoso, porque a imagem que a gente tem de igreja é essa. Esse é o nosso paradigma, é isso que a gente aprendeu. E aí nós temos aí diversas opiniões sobre a igreja. Qual a maior crítica que a igreja recebe no mundo hoje? Muitas críticas. Quando começa a falar de igreja, às vezes no lugar, a pessoa não sabe se é crente, né? Aí começa a falar um assunto lá e começa a falar muitas coisas com razão, falando mal da igreja, da instituição. E às vezes tem razão. Antes da colheita, porque arrancando o joio, ele pode arrancar o trigo junto. E aí no dia da colheita, vai revelar quem é o trigo e quem é o joio. Porque o joio é diferente do trigo. Ele tem diferença. Mas você só percebe quando eles estão maduros. Por exemplo, o trigo, quando ele está com o grão dele maduro, ele se curva. Ele se abaixa, ele se curva. O joio fica reto. Você já sabe, estragava toda a farinha. O cara mal ia lá, vou prejudicar a vida dele, vou jogar uma semente de joio lá. Ele jogava lá. É uma coisa que era o inimigo que fazia, não nascia joio sozinho. O cara jogava lá. Então quando o trigo não é amargo. Ele serve quando ele é apertado. O joio, quando é apertado, amarga. Então você sabe, no dia da colheita você vai saber. Não se curvou. Está chamando muita atenção para si. É amargo quando está sendo apertado. Isso é joio. Então pode separar. A igreja, aqui na terra, a nossa comunidade, a gente tem que conviver com joio e com trigo. Em Mateus 7, 20 e 21, Jesus falou assim pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha que coisa. Então existem críticas que as pessoas fazem que são verdadeiras. Às vezes a gente quer que a igreja, mas a igreja tem dificuldade, tem problema, tem luta. Por quê? Trigo e joio convivem juntos. E aí você tem que pedir a Deus paciência para chegar até aquele dia sem arrancar o joio antes do momento certo. Então tem muita gente que diz hoje, Cristo sim, igreja não. Conhece alguém assim? Tem um movimento na internet aí combatendo a igreja. 47 diz assim, show Atos 2, 42 a 47, nós vamos ver um raio-x dessa igreja que nasceu em Atos. Diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, singeleza ou sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite pelo tempo que tivemos aqui de adoração, pelo momento que dedicamos ao Senhor nossos dízimos, ofertas, em que nos entregamos a Ti, Senhor,
Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que veio aqui nessa. Sou eu sozinho não sou igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. Mas igreja eu sou quando me reúno com os meus irmãos em nome de Jesus. Amém? Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, se você estiver em qualquer lugar, em nome de Jesus, reunido com 2 ou 3 irmãos, isso é igreja. Agora, eu sozinho, as pessoas falam assim, eu vou ficar com Cristo em casa. E a gente não reconhece biblicamente como igreja. Igreja é quando os irmãos se juntam em nome de Jesus. Em torno da palavra de Deus, isso é igreja. E aqui em Atos nós encontramos uma igreja, um relato importante sobre essa igreja, uma igreja recém-nascida, uma igreja que começava a caminhar ali em Atos, sendo inaugurada aqui no capítulo 2 de Atos. E aí nós temos essas características aqui, que nós encontramos nessa igreja. Então nós vamos ver que a igreja não é um prédio. A gente aprendeu a vida toda que igreja é prédio. Tem um livro muito polêmico, do mesmo autor da Cabana, Por que você não quer ir mais à igreja? Ele conta a história de um João, que foi a uma igreja e lá ele estava decepcionado e esse João começou a conversar com esse membro da igreja sobre as coisas que a igreja faz. A gente usa esse formato, mas o formato da igreja não é esse. Então, como a gente vê a igreja? Vamos ver pelos princípios que a igreja tem. É mais fácil, não é? Porque se eu não consigo ver as coisas que nós temos aqui como parte do que eu vivo hoje, então eu preciso olhar pelos valores e pelos princípios, que esses valores e princípios eles são eternos. Amém? Chegando, Atos 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Todos ficavam cheios do Espírito Santo. A igreja não começa com a ideia de um pastor. A igreja não começa com a... Sabe, não é um espetáculo para você ver, mas é para você participar. Enquanto está cantando aqui, você está, Senhor, me enche do teu Espírito Santo, Ele é exaltado, aleluia, glória a Deus, irmãos. Você precisa mergulhar na presença de Deus, e isso vai renovar você, e vai te encher do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz. Não se embriague com vinho. Aí ele diz, mas encham-se do Espírito. Aí ele fala como se encher, você não sabia. Agora você sabe como se encher do Espírito Santo. Olha ali, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando a igreja está em adoração, irmãos, a presença de Deus é exaltada. Deus faz coisas maravilhosas. A igreja adora a Deus, Deus se faz presente. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então nós temos que aproveitar, quer encher do Espírito Santo? Irmão, começa a cantar. Começa a cantar e celebrar. Eu me rendo aos teus pés, Senhor. Eu me rendo aos teus pés, Senhor. Eu me rendo. Ah, mas isso é repetição. O pastor está aí com heresia. Vai ficar com repetição? Repete. O salmo está cheio de repetição lá. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Repete o salmo então. Começa a dizer, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu duvido se o seu coração não vai se encher de alegria. Eu duvido se essa situação não vai mudar. Eu duvido se você não vai sentir a presença do Espírito Santo tocando na sua vida. Eu duvido. Porque a Bíblia diz isso. Quando você adora a Deus, você invoca a presença de Deus. Não é que ele precisa ser chamado, não. Mas é porque o seu coração se inclina nas coisas de Deus.
E a Bíblia fala, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Amém, irmãos? E aí tem mais um texto. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. A presença do Espírito Santo na igreja faz com que a palavra de Deus seja viva para você. A presença de Deus na sua vida faz com que esse livro aqui seja vivo para você. Você pode ler a Bíblia 10 vezes a Bíblia vai falar no seu coração. Porque o Espírito Santo de Deus nos guia a toda a verdade. Aí você não é enganado, mas o cara está falando heresia na televisão, você fala, mas não está de acordo com o que eu li, não. O Espírito Santo fala do que ele ouve do Pai e compartilha conosco. Deus no Antigo Testamento falava com alguma, primeiro ele falava com Adão. Todo dia de tarde, Adão, nós falamos isso hoje, né, Godinho? O homem de Deus lá, ó, Adão, ó, mas se perdeu hoje, não, esse não foi bobo. Ó, o homem andando de Deus lá em cima. Ô Adão, como é que foi o dia? Eu estava compartilhando. Está lá em Gênesis. Toda a viração do dia Deus estava lá. Depois do pecado, Deus passou a falar com algumas pessoas. Deus e algumas pessoas. Aí quando vem o Novo Testamento, Jesus nasce. Aí Deus passa a morar entre as pessoas. Qual o nome de Jesus? Um dos nomes de Jesus é Emanuel. Significa Deus conosco. Deus conosco. E aí Deus está lá. Como é que Deus ri? Olha Jesus rindo. Como é que Deus chora? Jesus chorando. Como é que Deus pega uma criancinha no colo? Olha como Jesus que segura a criancinha. Como é que Deus trata as mulheres? Como ele vê as mulheres? É diferente da religião. Olha como Jesus vê as mulheres. Ele falou em João capítulo 14 para Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Agora, depois que Jesus foi, no capítulo 14 até o 16, ele fala sobre o Espírito Santo. E ele fala, eu preciso ir para o Espírito Santo vir. Agora é Deus em nós. Não é Deus sobre nós, não é Deus entre nós, mas é Deus em nós. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser templo, morada do Espírito Santo de Deus. E aí fala aqui, ó. Nós falamos na semana passada sobre ouvir a voz de Deus, e a Joana d'Arc, quando estava sendo lá queimada, ela diz, o torturador dela querendo que ela negasse que ela tinha ouvido Deus. Ele falou, reconheça que essa é a voz da sua consciência. Ela disse para ele, pois é assim que Deus fala comigo. Às vezes você ouve uma voz, um pensamento que é seu, mas não veio de você. Você sabe que é de Deus. O Espírito Santo falando dentro de você. Você viu o profeta aqui? Eita, não é? Deus vai falar o seu coração através da palavra, e não só através da palavra, mas através de um sonho, através de uma voz, através de uma sensação, porque está dentro de você, irmão. Deus não está limitado. Deus só fala através da palavra. Não, Deus fala através de outras coisas. Como um pai só vai se comunicar com o filho através de carta? Deus fala. Você sente algo, sabe que é Deus. Amém? Amém. Então, uma igreja excelente, ela é cheia do Espírito Santo, irmãos. Segundo, uma igreja excelente, ela é acolhedora e unida. Não é? O texto diz que eles viviam em comunhão, lá em Atos 2. Eles viviam em comunhão e unidade. Não tinha preconceito. Nós falamos de que a unidade é diferente da unanimidade. A unidade respeita as diferenças. Então a igreja, ela tem variedade de pessoas, de classes sociais, de nacionalidades. Hoje nós temos o privilégio de ter uma venezuelana aqui conosco. Não é? Mudou-se para cá há pouco tempo, veio aqui na nossa festa e falou, ó, vou estar com vocês, está aqui hoje. A igreja é para venezuelanos, é para brasileiros, é para alemães, para dinamarqueses, para africanos. A igreja de Atos 2 era uma igreja assim. Se você ler o capítulo 2, no capítulo 2 fala que tinha gente de todas as nações, do mundo inteiro, estavam lá em Jerusalém. Eu não vou achar que eu não anotei, já era. Ah, não, está aqui, achei. O que é isso? Né? Verso 8. Verso 5. Havia em Jerusalém judeus devotos vindo de todas as nações do mundo. Lá tinha africano,
lá tinha europeu, lá tinha asiático, tinha gente de todo tipo lá adorando a Deus. A igreja nasceu num contexto de diversidade. A igreja na Europa hoje, especialmente na Alemanha, está experimentando algo muito novo lá. Que há muitos anos a igreja lá é a igreja só de alemães, a igreja só de asiáticos, só de iranianos. Agora, com a chegada dos refugiados, as igrejas estão começando a mudar o contexto. Você entra numa igreja que era só de alemão, você já vê lá um iraniano, você já vê lá um sírio, você já vê um iraquiano lá sentado no culto. Você já consegue perceber que Deus está mudando, porque Deus ele tem a multiforme graça. Né? E o pessoal de fora fala que a igreja brasileira é que representa assim muito bem o céu. Porque aqui nós temos preto, branco, moreno, loiro. Na minha casa é a variedade. Tem uma menina loira de olho azul, tem uma outra moreninha, né? Tem eu mais branco, um pouquinho a Vivi é mais morena. Na minha casa, agora a igreja tem mais. E todos são bem-vindos, todos são amados, a igreja é acolhedora. Tiago fala na sua carta de uma igreja que chegava um rico, eles botavam a cadeira, senta aqui. O pobrezinho chegava, senta aí no chão. Isso está na Bíblia, na carta de Tiago. Mas a igreja cheia do Espírito Santo, ela é acolhedora. Amém, irmãos? Ela recebe todos com igual cuidado. E aí o texto diz, Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, né, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção, né, da vida para sempre. Amém? Amém. A comunhão da igreja é algo maravilhoso. Uma igreja unida faz muita coisa. Contei hoje de manhã para os irmãos, a igreja era o nome do meu amigo Evandro, uma igreja pequena. Mas ontem ela recebeu mais de 300 líderes de toda a região para um treinamento, uma igreja pequena, que decidiu servir, está crescendo, mas a igreja se une, que trabalha no propósito. Qual é o propósito? O propósito é o reino de Deus, amém, irmãos? Ninguém consegue deter a igreja. A Bíblia fala que as portas do inferno não resistiram à igreja. Não vai resistir. Porque a igreja, ela marcha unida para um propósito, que é a glória de Deus. Amém? Amém. Então a igreja cheia do Espírito Santo é assim. Amém? Uma igreja cheia do Espírito Santo, excelente, que é unida, ela cresce. Sempre digo isso. Toda igreja saudável cresce. E o crescimento da igreja, ouvi há pouco tempo atrás, gravei isso, ele se dá debaixo d'água, com batismo. A igreja tem que crescer. O texto diz que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. No verso 41 de Atos 2, diz que cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Depois outro grupo foi batizado, a igreja foi crescendo, foi se multiplicando. E a semente da igreja, ela é assim maravilhosa. Porque a partir de Atos 8, uma perseguição à igreja desencadeou, para acabar com a igreja. Mas acabou, irmãos? Quanto mais matava, quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. E a igreja, em contextos difíceis, ela tem crescido. Por exemplo, a igreja no Irã, ela cresceu mais do que no Brasil nos últimos 10 anos. No Brasil foi 11,6%. No Irã foi 19%. A igreja em locais que é perseguida, ela cresce mais, porque as pessoas sabem que o testemunho das pessoas é multiplicado. As pessoas não têm muita esperança aqui na terra, vamos pregar o Evangelho. E o texto diz lá em Atos, quando eles iam por toda parte pregando o Evangelho. Então os que eram dispersos pregavam o Evangelho. A igreja cresce. Claro que ela cresce, tem os contextos que ela cresce. Uma igreja num bairro mais populoso, ela vai crescer proporcionalmente, em números, mais do que a nossa. Mas a nossa não pode se recusar a crescer. Nós não podemos dizer, olha, nós vamos ficar assim, tá bom. Igreja que não cresce, não está saudável, como uma criança. Pega a criança, leva no pediatra, tem o gráfico. Se está crescendo bem, está muito bom aqui, ó.
Mas aí no outro mês dá aquela quedinha, ó, tem que investigar, por que não dá o peso, por que não cresceu. Não está normal. Nós precisamos entender e trabalhar para que a igreja cresça. Agora, como a igreja cresce? Olha esse texto. Então aproximou-se Jesus deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A igreja cresce quando eu e você e eu, pregamos o Evangelho. Não apenas sentamos e manda aí, pastor. Essa aí não foi boa, não. Semana que vem você prega melhor. Porque é isso aí. Quando nós começamos a ver que o compromisso da igreja é meu. Eu sou a igreja. Eu sou parte desse projeto. A igreja vai crescer quando eu me envolver. Aí o pastor tem que ir para treinamento, fazer cada das habilidades, desenvolver técnicas. Mas tem pastor que faz até mágica, né? Queria até saber fazer aqueles truques, né? Eu não sei fazer, mas tem uns que aprendem, porque ele precisa manter o público, ele precisa manter o público. Mas quando nós entendemos que nós, cada um de nós somos responsáveis pelo crescimento da igreja e do reino de Deus, aí fica mais fácil. Não precisa o pastor plantar bananeira aqui. Eu sou Valdir, vou fazer um truque aqui, pega um chapéu, eu vou dizer, me traz um chapéu, eu tiro um coelho, aí o pessoal gosta. Não, eu prefiro pregar o Evangelho. Amém? Eu até ia comprar umas paradinhas lá em Fortaleza de fazer truque, eu vi, mas eu não voltei lá para comprar, para brincar com as crianças. Aí eu vou pedir para fazer aqui, tira uma carta aqui. Raquel, tira uma carta, olha aqui, ó, essa não é essa minha prática. Quero pregar a palavra de Deus e dividir com você esse compromisso da igreja crescer, de pessoas serem transformadas e pelo poder de Deus. Então, uma igreja excelente, ela cresce. Amém? Amém. Cresce. A de Jerusalém foi uma pancada, 3.000 batizados, isso é uma beleza, 3.000. Eu li um testemunho de um pastor que batizou 800 e poucas pessoas em um dia, ficou com a coluna doendo. Ele descobriu que a igreja dele estava obesa. Meu Deus. Aí lançou até uma dieta lá. O pessoal, projeto Daniel, o pessoal emagreceu quase 1 tonelada em 6 meses. Lá nos Estados Unidos, que olha. Então, é bom batizar muita gente. Mas o mais importante é a igreja batizar. Porque é um sinal que ela está no caminho. Ela está crescendo, a igreja cresce. Amém, irmãos? Uma igreja excelente é uma igreja que vive duas dimensões. Nós temos igrejas muito grandes hoje, mas elas são a igreja ali do endereço. O pessoal vai para aquele endereço e é só aquilo ali. A igreja, eu chamo de igreja de duas asas, irmãos. Porque Atos 5,42, todos os dias no templo, de casa em casa. Então nós temos essa dimensão aqui, que é o culto, a celebração, é onde nós temos um tempo de adoração mais elaborado, ensaiado, fica bonito, né? Que bonito, não é? Conjunto Zaqueu com a voz dele mais forte, que coisa linda. Mas nós também temos uma célula de homens e uma de mulheres, que não tem todo esse louvor elaborado. É outra coisa. Nós precisamos dessas duas dimensões, porque aqui nós expressamos, o ministério da igreja em célula, ele diz que na grande reunião nós expressamos a grandeza de Deus. E no pequeno grupo, na casa, na célula, nós temos intimidade uns com os outros, e nos abrimos, e a igreja avança, amém? Muitas pessoas têm dificuldade com esse espaço aqui, que nós chamamos de igreja, que não é igreja. É um templo, é um espaço na casa, que a igreja se reúne, que poderia ser numa loja, poderia ser debaixo de uma árvore, poderia ser em qualquer lugar. Aí as pessoas, numa casa, já não têm a mesma dificuldade. Aí eu convido, vamos em casa, tal, tudo bem. Mas aí você chama para vir aqui, ela tem dificuldade. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Deixa ela indo lá, e um dia, quando ela for curada dos traumas que ela passou, talvez ela venha aqui. Deus não tem endereço. Amém, irmãos? Amém. Agora, uma igreja excelente, equilibrada, ela tem essas duas dimensões. Existe um livro que eu trago sempre ele aqui, de um alemão. Ele fez uma pesquisa e nas igrejas de todos os continentes, as que mais crescem, 1000 igrejas,
todas elas têm algum tipo de culto nos lares. Algum tipo de grupo nas casas. Por quê? Em países de perseguição, eles fecharam e queimaram um montão de prédios, dizendo, nós vamos acabar com a igreja. A igreja cresceu. Quando a China entrou no sistema do comunismo, antes disso tinha muitas igrejas lá, porque tiveram bons missionários na China. A China dominou e controla a igreja. Controla. Então, para reunir numa igreja lá, você tem igrejas lá, mas é controlado, não pode falar qualquer coisa. Qual a igreja que é a maior igreja do mundo? É a igreja que não está controlada pelo governo. É a igreja perseguida da China. A maior igreja do mundo. Igreja que não tem templo, ela não sofre com perseguição. Se baixar uma perseguição no Brasil com a igreja, toca fogo aqui nessa capela, vai pegar fogo até fácil, que é de madeira. Mas vai acabar com a igreja, não vai responder? Não vai. E se a gente estiver dentro e matar todo mundo? Também não vai acabar, sabe por quê? O sangue dos mártires é a semente da igreja. Um dos pais da igreja falou isso. E as pessoas vão falar, meu Deus, mataram aqueles crentes, aquela igreja lá, e tem alguma coisa diferente. Ah, foi por causa do testemunho de Jesus, eu também quero ser isso. As pessoas veem o testemunho nosso, na vida e na morte. Então a igreja com duas asas, ela voa. As galinhas, eu ia falar galinha da minha mãe, mas a minha mãe era galinha, não ia dar certo, né? Mas as galinhas que minha mãe possuía, tinha lá uma cerca, tinha um muro, de um lado era o galinheiro, do lado das galinhas da minha mãe. Do outro lado era a horta do seu Nelinho. Combina galinheiro e horta? Combina, assim ó. Muro baixo, a galinha subia no pé da acerola, batia um pouquinho a asa. Várias vezes ia lá na sementeira dele, ciscava tudo. Não, ali as galinhas estão aqui. Ia lá, corria atrás da galinha. Aí minha mãe cortava as duas asas da galinha. Daqui a pouquinho a galinha está lá de novo. Mas eu cortei a asa da galinha. Aí um dia eu cheguei lá de Minas com a dica, nota 10 para ela. Falei, eu aprendi, mano, você não pode cortar as duas asas da galinha, você corta uma só. E você vai manter ela desequilibrada. E a galinha então parou de pular. O que o diabo faz com a igreja? Ele diz assim, invista no culto de domingo. Invista, faça o melhor e tal. Aí a gente gasta toda a nossa energia aqui. Aí nós ficamos com uma asa linda. E aí o grupo na casa, o grupo pequeno, célula, seja qual nome for, ele está lá. Pequenininho. Aí quando a igreja vai precisar avançar e voar, ela bate esse azul aqui de catar. E ela gira como? Círculo. Por isso que tem muitas congregações, muitas igrejas em círculo. Você fala assim, mas parece que eu já vi isso acontecer, já viu. Antigamente, até as revistas de escola bíblica dominical, de 10 em 10 anos, eles mudavam só o título, usavam a mesma lição. De 10 em 10, você acredita nisso? Que eles pegavam, em vez de renovar a lição, mudavam o título da lição. Aí você fala, isso parece um déjà vu, não? Eu já vi. Então, você já viu mesmo, porque 10 anos atrás, essa lição foi dada com outro nome. Porque girar em círculos cansa. Amém, irmãos? Girar em círculos esgota. E uma igreja que tem uma asa só, ela vai sempre girar em círculos. Por isso que nós queremos ser uma igreja excelente, e olhando aqui esse raio-x dessa igreja, nós encontramos todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém, irmão? Amém. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, meu xará, onde muita gente se havia reunido e estava orando. A igreja não tinha templo, irmãos. A igreja não tinha templo. Esse templo que nós demos em Atos 5, vocês falar isso aqui? Esse templo aqui, em Atos 5, a igreja estava concentrada em Jerusalém. Então, em Jerusalém, eles iam para o pátio do templo falar sobre Jesus ali. Mas, a partir de Atos, capítulo 9, com a conversão do Paulo, a igreja não estava mais em Jerusalém. Então, prioritariamente, essa igreja se reunia nas casas. Na igreja de Éfeso, você encontra ela se reunindo em uma escola que o tal do tirano emprestou para a igreja. Mas a igreja, prioritariamente, se reunia nas casas. Então, você vê aqui, igrejas, olha só, as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente o Senhor.
no Senhor, Áquila e Priscila com a igreja que está na sua casa. Áquila e Priscila eram um casal abençoado e eles tinham na casa deles reunido uma igreja. Igreja não é um pedacinho de igreja, não é um ministério da igreja, não é uma coisa que a igreja fazia, é uma igreja na casa. Você tem saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Romanos 16:5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Epineto, meu amado, falando lá para Filemon, a igreja que está na casa dele. E a nossa amada Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está onde? Sua igreja, sua casa pode ser uma igreja quando tem uma célula reunida. Amém? Então nós não podemos abrir mão dessas duas asas, amém? Nós não abrimos mão de um culto com excelência, né? De um culto espiritual, de um espaço aqui acolhedor, nós não abrimos mão disso. Mas nós também não abrimos mãos das células, primeiro de mulheres, depois de homens, que já começaram, e depois as novas que vão nascer. Nós não podemos abrir mão do que a Bíblia diz. Quinto e penúltimo lugar, uma igreja excelente é uma igreja que faz o quê? Serve. Jesus falou para os seus discípulos, João 13, 14 e 17, pois, bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se as praticarem. A igreja excelente é uma igreja que serve, amém? Servimos uns aos outros. Aqui ele diz, lavem os pés uns dos outros. Ajudem uns aos outros. Nós não podemos, irmãos, ter uma postura de pessoas que só estão assim, com o coração aberto para receber, mas na hora de dar, como diz o ditado, né? Só quer, vem a mim, como é que é? Só que vem a nós, o vosso reino nada. Né? Nós precisamos aprender a servir uns aos outros. Servir com o nosso dinheiro, com os nossos carros, com as nossas casas, né? Com nossa vida, com os nossos talentos. As pessoas colocam assim no carro. Agora nem tem muito mais, o adesivo desse já está meio, se vê velho, adesivo velho, porque as pessoas estão mudando o pensamento. Colocam assim, propriedade exclusiva de Jesus. Mas se Jesus pedir, como pediu aquele jumentinho novo para poder entrar em Jerusalém, falou para os discípulos, vai lá, pede fulano o jumento dele, novo, tem lá um jumento, pede lá o terraço, para eu usar. Será que a gente abre, irmão? Está aqui, ó. Vai lá, irmão. Eu te levo. Às vezes você oferece carona e é mal furado. Né? Leva a pessoa. Mas se você faz isso, sabe quem vai honrar você? É Deus. Às vezes, quando servimos, somos feridos. Né? O apóstolo Paulo, aqui em Atos, capítulo 6 ao 19, acho que é, ele estava lá na ilha de Malta, e ele foi pegar lenha para botar numa fogueira. O que aconteceu com ele? Uma cobra picou, irmão. Às vezes você está ajudando o irmão, ele te fere. Às vezes você está contribuindo para aquela fogueira ficar boa, igual o Paulo. Vem uma cobra e pica você. O que aconteceu? Ele morreu? Sacudiu? Pensou, mas se uma cobra agarrar na sua mão, Deus me livre, né? Sai para lá. Mas você sacode a mão, ela cai. Aí estava todo mundo esperando que Paulo fosse morrer. E falou assim, nossa, esse homem não morreu no mar. Deve ter algum Deus irado com ele, mas agora da cobra ele escapa. Paulo continuou conversando na beira do fogo e não morreu. Irmãos, podemos até ser feridos, mas isso não vai matar a gente não. Não desista de servir, amém? Um crente excelente, uma igreja excelente, é um servo. Jesus falou assim, vocês estão aprendendo a teoria, mas vocês vão ser felizes se vocês praticarem. Bem, vocês estão sabendo, está escrito aí. Vocês sabem essas coisas, vocês já entenderam. Mas vocês serão felizes se colocarem em prática. Não adianta saber a teoria. Saber a teoria.
sem a prática. Amém? Amém, Jesus. Você vai ser feliz quando você aprender a servir. Amém? Amém, Jesus. Voltando aqui. Às vezes servir é trabalhoso. Você fala, não vou ajudar a pessoa. Você vai ajudar a pessoa e a pessoa abusa de você. Eu já fui abusado servindo. Já abusaram de mim. E mesmo servindo, fui humilhado. Fui humilhado. Mas sabe o que houve? Fiquei triste, assim. Você fica triste. Mas depois passou, porque passa, tudo passa. O pessoal fala, tudo é passageiro, menos o motorista e o trocador, meu irmão, não é? Tudo é passageiro nessa vida, menos o motorista e o trocador. Tudo passa. E aí passou, bola para frente, a vida segue. Continue colocando graveta em fogueiras, porque Deus está vendo e te recompensará. E essa ferida não vai matar você. Amém? Amém. Em último lugar, irmãos, uma igreja excelente é uma igreja adoradora. Amém? A igreja adoradora, Efésios 1,12, diz que nós somos salvos para que nós sejamos para o louvor da glória de Deus. A igreja existe para adorar a Deus. E a igreja faz missões por causa da adoração, disse John Piper. Enquanto tiver uma pessoa no mundo que ainda não adora a Deus, não sabe a quem adorar, a igreja precisa estar envolvida com missões. Amém? Então tem gente agora lá na floresta amazônica, dormindo em rede, pegando malária, passando dificuldades. Sabe por quê? Porque lá as pessoas precisam adorar a Deus, porque a igreja excelente, ela é adoradora, e ela traz pessoas para a adoração. Essa música vem, é a hora de adorar. Diga para as pessoas, adore o Senhor, adore o Senhor teu Deus, volte para Deus. Né? Eu recebi um pedido de oração, compartilhei com a Vivian, de um missionário na África. Demorou diagnosticar a malária nele. Ele está no Rio de Janeiro, Claudemir, o nome dele. Claudemir. Eu já tinha ouvido falar dele, ele está há muitos anos na África, da missão Antioquia. Ele está no Rio porque a demora do diagnóstico comprometeu seus pulmões, seu fígado, seu cérebro, seus órgãos. Ele está num local especializado, no Rio, à espera de milagre. Eu me arrepiei quando li esse pedido de oração, sabe por quê? Ele está derramando a vida dele por causa dele. Ele não pegou malária porque ele estava com rifle, caçando elefantes lá na África do Sul. Ele não pegou malária porque ele estava numa viagem de pesca, e aí o mosquito veio, ele pegou malária porque ele estava servindo ao Senhor. Eu conheci um pastor que pegou 9. Ele derramou a vida dele como sacrifício. Sabe por quê? Porque lá tem gente que ainda não adora a Deus. Uma igreja adoradora, ela contribui com missões. Uma igreja adoradora, ela faz missões. Amém, irmãos? Estava mostrando fotos, semana na nossa célula, teve fotos, né? O Claudivino e o Marcinho, umas 20 fotos. Eu mostrando para eles lá, nos encontros que a gente fazia mais longe. Tinha que andar assim, 80 quilômetros de estrada de chão para chegar lá em 80 quilômetros. Ficava com bigode assim, ruivo, que o topetinho ficava ruivo aqui da poeira aqui. Que agarrava aquela poeira fininha, mas ficar com um gelo assim, ruivo. Mas quando a gente se reunia, apenas com violão ali, às vezes com uma corda, duas arrebentadas, nasci tocando lá, e ensinando as pessoas uma ou duas canções, as crianças, e a gente olhava para aquilo ali e dizia assim, a missão está sendo cumprida. Semana após semana a gente se reunindo em cima de um barzinho, o cara, o Zé de Schengel, lá em Penn de França, procura no mapa, Penn de França. É um lugar muito longe. Não sei que é feio, bonitinho. Mas é um buraco, buraco. Você tem que ir para cá, você desce, para cá, você desce, você está no final da descida, é o quê? É um buraco. Lá tem pinturas rupestres, né? Tal, tem uma penha lá que eles falam que é sangue, penha de França. E aí a gente lá com umas 10 pessoas lá, adorando a Deus lá em cima desse barzinho. Irmãos, que coisa mais linda. Uma pessoa com um filho especial caminhou não sei quanto tempo para chegar lá. A outra com um monte de filhos vinha, andava 10 quilômetros. Para fazer o quê, irmão? Adorar a Deus. Eu não estava distribuindo cesta básica, nem roupa, nem doação, nada. Parava um carro velho lá e subia e a gente adorava a Deus.
uma igreja excelente, é uma igreja adoradora, amém, irmãos? Amém. Porque nós entendemos que todo ser humano foi feito para a glória de Deus. Aquele mais doidão que você conhece, ele foi feito para louvar a Deus. Mas ainda não louva. Então faça ele louvar a Deus. Pregue o Evangelho. Essa semana o Maciote, terça e quinta, eu sempre vou do lado de fora de manhã, porque eu sempre vejo o Maciote. Descobri, cada latinha, né? Então antes do caminhão de lixo passar, eu sempre dou café para ele. Aí eu dei parabéns para o aniversário dele esses dias. E como é que você sabe? Eu falei, porque alguém me falou. Estava sumido, estava preocupado com você. Tudo bem, estou trabalhando aqui com o meu latinho. Falei com ele, você precisa receber Jesus, meu Senhor. Vamos lá, rapaz. Vem aqui em casa, vai numa igreja, você come alguma coisa com a gente, ouve a palavra de Deus, o pessoal lá quer você lá, ama você. Você não pode ficar só bebendo. Ele, rapaz, vou catar minha latinha. Isso aí. Eu quero que o Maciote seja um adorador, e não apenas ele, todos os outros que andam com ele. Eu quero ver essa vida transformada diante do Senhor, porque eu quero que essa igreja aqui seja uma igreja excelente, que tem pessoas adorando a Deus. Uma igreja adoradora. Cantando na diversidade, dessa riqueza que nós temos de diversidade, de pessoas, de tipo de pessoas. Uma igreja adoradora, amém? O texto diz, João 4, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A igreja adoradora não entende que não é um endereço que ela adora. Eu, quando vou a Belo Horizonte, eu sempre gosto de ir lá na igreja da Lagoinha. A Bíblia fala assim, você é muito fã de Lagoinha, né? Então ela prefere ficar na outra que a gente vai no congresso. Mas eu gosto do domingo, culto das 10. Ai, filho, não vai dar para... Vamos ficar aqui. É longe, né? E aí, esse ano a gente não foi com vazio. Não, brincadeira, não ficou não. Né? Lá é bom, maravilhoso. O louvor lá da Igreja Batista Peniel, maravilhoso. Esse dia eu estava falando com o Gabriel, que a gente vai marcar para vir aqui, eles são meus amigos. Né? Sueli cantando, lá no Jardim Aeroporto. Que maravilha. Irmãos, mas Deus não tem endereço, sabe por quê? Ele quer o coração do adorador. Um dia eu estava numa vigília, chegou uma irmã lá, com uma aparência muito simples, assim, muito pobre, uma irmã com uma roupa velha, uma Bíblia toda arrebentada, e ela chegou e ela falou, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E ela pegou o microfone quando ela abriu a boca, que naquele tempo não tinha celular de internet, senão vocês iam ter um vídeo dela, a gente ia poder compartilhar, mas não tinha. Uma vigília, umas 3 da manhã, o povo já estava meio sonolento, 3 da manhã, você imagina, já tinha gente orando, já ficava ali orando um tempinho maior ali, né? O irmão está dedicado ali, o irmão estava... Quando ela abriu a boca, saiu uma voz, sem instrumento nenhum. Então o irmão que estava lá dormindo acordou para adorar a Deus. Sabe, Deus, ele não se preocupa com a aparência. Uma vez eu falei para um menino que a gente estava fazendo um culto de jovens, eu fiquei responsável, de adolescentes, aí não tinha ninguém que tocasse, mas tinha o Blair. O Blair não tocava bem, ele não tocava nada. Né? Só tocava, né? Ele não tocava nada, mas nem falar que ele tocava nada. Né? Nem gado ele tocava. Né? Mas o Blair era esforçado, o Blair. E ele pegava o violão e só tocava Poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso. Você sabe que o povo embarcava e começa um louvor maravilhoso. Poderoso, e ele lá batendo a mesma batida, entendeu? E era aquela presença de Deus. E aí eu desenvolvi uma teoria lá, conversando com ele, que Deus, a adoração do desafinado, ela é uma afronta para o diabo. Porque ele era um ministro excelente, um maestro, ele tinha uma regência. Não é? A Bíblia diz que ele tinha algo coral. E a adoração dele, ele perdeu porque ele voltou para si. Agora, quando o desafinado canta, aí Deus ouve aquela adoração. Porque Deus, ele ouve o coração, amém? Amém, Jesus. E é algo maravilhoso. Então, uma igreja adoradora não é aquela que tem o melhor louvor. Uma igreja adoradora é aquela que tem um coração que o Pai está procurando.
E o texto diz que o Pai procura adoradores que o adoram. Porque tem adoradores que não adoram. Sabe cantar? Muito bem. Né? Sabe tocar? Maravilhosamente bem. Tudo do melhor. Mas, felizmente, só quer servir a si mesmo, não quer dedicar esse talento, esse dom a Deus. Poderia ser um adorador, mas não é. Canta bem, toca muito bem. Sabe tudo, mas é bem pior lá com o meu amigo Blair. Porque o Blair não sabia nada, mas o que ele tinha, ele falou, Deus, está aqui. Agora, às vezes, aquela moça que canta tão bem, estou lembrando de um exemplo aqui, que compartilhou que não quer mais saber de cantar a igreja, porque não vai ficar forçando a voz dela, que o talento dela, tudo dela, veio dela, né? Uma fonte própria. Mas pessoas simples dedicam a Deus e falam, Deus está aqui, Deus pega e recebe. E essa igreja excelente é uma igreja adoradora, amém? Então você quer ser parte de uma igreja excelente? Mas ser parte não é só no sentido de ser membro, mas ser parte de falar assim, eu estou envolvido com essa obra. Eu congrego. Congregar, irmãos, é muito mais do que... Semana que vem eu ia falar hoje, mas não me dá tempo, né? A parte do privilégio, da bênção que é fazer parte de uma igreja excelente. Os benefícios, as bênçãos que você tem. Irmãos, que coisa boa é congregar. Eu não sei ficar sem congregar de jeito nenhum. E congregar para mim não é ir à igreja. Ir à igreja pode ir qualquer um. Congregar para mim é estar aqui com você. É estar aqui. É olhar e ver o Valdivino. É ver o Pedro. Sabe, encontrar o Marcinho, dá um abraço para ele, fica meio assim, um abraço ao Marcinho. Encontrar o Zaqueu. Congregar é fazer parte, é envolver, tocar a obra para frente. Eu amo isso. E a igreja que você quer que ela seja excelente, ela vai ser quando você se envolver. O que você faz para a igreja ser excelente? Ah, não, estou procurando uma igreja que seja assim boa para a minha família. Né? E aí eu rodo para lá, rodo para cá, nunca vai ter. Uma vez eu falei para um amigo, ele foi em muitas igrejas. Eu falei, rapaz, o dia que você achar uma igreja boa e você entrar nela, você vai estragar. Porque o defeito da igreja não é a igreja, é você. Não é igual o cara que estava com dor no corpo todo. Onde aperta, dói. Aí o doutor apertava, não doía. Mas doutor, mas se eu apertar, dói. Pegou o dedo dele. Ele estava com o dedo machucado. Onde ele apertava no corpo dele, doía, mas era do dedo. Então, o defeito, às vezes, não é o local que você está, é você. E o dia que você tiver, assim, com o coração aberto, com o coração tratável, porque todos nós somos enfermos, amém? Todos nós temos dificuldades e lutas. Nós estamos no mundo aí. Né? Nós somos aqui nesse plano aqui, e nós, como dizia o Martinho Lutero, nós vivemos entre o já e o ainda não. Então, nesse período de santificação aqui, tem irmão que vai me irritar. Tem situações que eu não vou gostar? Tem. Tem coisas que eu vou ouvir que não me agradaram? Tem. Mas é um período de santificação. Então, nós estamos entre o já e o ainda não. Então, o que é que eu faço para a igreja ser excelente? Eu me envolvo com ela. O que é que eu posso fazer? Precisa de dinheiro? Eu tenho, eu dou. Precisa de mão de obra? Eu tenho, eu dou. Qual o meu talento? Eu posso colocar a serviço da igreja? Posso. E o reino de Deus vai se expandindo, vai crescendo. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos?